Muito bem, conexão ok, estamos ao vivo, 21 horas, eu entrei 2 minutinhos antes aqui, porque faz muito tempo que eu não entro para uma live, eu fiquei 3 semanas meio off das redes sociais, aproveitei para fazer muitas e muitas coisas, saudade de ligar essa câmerazinha aqui e trocar uma ideia com todos vocês. Hoje teremos uma live muitíssimo especial na companhia de um camarada aí que sabe muito, o Dr. Duprá. Daqui a pouco ele entra aí, daqui a pouco ele solicita a participação e a gente já começa a trocar nossa ideia aqui, que será sobre pranayama, tá? Tô vendo aqui, não entrou ainda. Pranayama, né? Pranayama que é um tema para quem me conhece. Eu gosto muito de pranayama e ele também gosta muito de pranayama. O doutor gosta muitíssimo da prática de pranayama, que é basicamente a prática respiratória dentro do Hatha Yoga, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho aí sobre este tema, né, sobre os exercícios respiratórios. Vai ficando aí e vamos para a aula, tá? Daqui a pouco. Olha só, você sumiu, minha vida virou de ponta cabeça, calma. Estaremos de volta amanhã, né? Amanhã vamos ter uma aula às 8 horas da manhã, tá? Gostei dessa caverna, Carlos. Então, olha só, cenário novo, né? Cenário novo, acabamos aqui a nossa reforma. Vai ficar muito legal. Amanhã a aula já vai ser neste novo cenário aqui. Olha só que coisa linda que ficou muito legal, ficou muito lindo. E amanhã vocês vão ver a luz do dia, né? Que a luz fica, com a luz fica ainda mais legal aqui, né? O cenário. Vamos ver aqui se o doutor chegou. Não chegou ainda. Esperar ele solicitar aqui. E esse cabelinho, tu viu? Olha aí, ó o cabelinho. Nem parece aquele moribundo que entra para dar aula para vocês, né, no curso de formação. Agora é só uma pessoa que tomou um jeito na vida. Olha só que maravilha, né? Quero ritual matinal. Então, olha só, amanhã vai ser aula de yoga normal, tá? Porque é o seguinte, eu estou voltando à minha programação das lives, tá? Amanhã a aula será às 8 da manhã, sim. Muita gente não vai conseguir às 8 da manhã, pode ser o seu caso, mas muita gente vai conseguir às 8 da manhã, tá? O que eu estou matutando por aqui é a gente fazer às vezes às 8 da manhã, porque muita gente gosta desse horário da manhã, e fazer também às 19 horas, que é o nosso horário das aulas clássicas de yoga aqui no Instagram. Então, realmente eu estou pensando em oscilar, né? Fazer 2 dias em um horário e 2 dias no outro, tá? Mas não vai ser ritual matinal amanhã. Amanhã vai ser simplesmente prática de yoga, tá bom? Vamos ver aqui. Tá aqui, o nosso doutor chegou, convidando aqui ele. Vamos ver se vai dar tudo certo com o Instagram. Tomara que sim. Muito bem. Grandiosíssimo. Você tá bem aí? Como é que estão as coisas nessa vida? Eu estou ótimo. E com o senhor, tudo tranquilo? Pô, fantástico, maravilhoso. Eu tava vendo que você tava falando que você tá todo na estica aí, cabelinho feito e etc. Tô me sentindo honrado aqui por isso, é isso? Me arrumei, pra né? nossa live, essa produção toda? Me arrumei pra nossa live, né? Pô, que cara muito especial aí, de primeira aqui já posso falar que acompanho o seu trabalho há algum tempo. Não mais tempo do que a Juliana, que é minha namorada, que te segue, vai fazer... Quanto tempo, Juliana? Tu falou? Já faz 5 anos que ela te segue. Olha, pô, que legal, que legal. Das antigas ela. Ó, da raiz. Que bom, que bom. Manda um beijo pra ela. Que bom, que bom. Olha, feliz. Juliana, do Tati mandou um beijo. Ficou feliz lá, ó, que recebeu um Que beijo. bom, que bom, que bom. Se a patroa aprovou, tá aprovado. Que bom, cara, que bom. É isso aí. E, me surgiu essa vontade de... Todo mundo tá zoando nos comentários aí do meu cabelo arrumadinho. Mas eu me arrumei pra live, pô. Eu não posso dizer o mesmo, né? Tipo, arrumei a barba, tá bom demais. Mas eu resolvi te mandar uma mensagem porque eu acompanho teu trabalho há algum tempo. Eu vi que tu gosta muito do tema pranayama, né? Aliás, tu tá lançando um curso, lançou, né? O segundo módulo já de curso sobre pranayama. Isso aí é, assim, louvável, né? Porque é um tema
que é tratado com uma certa lateralidade, mas ele para mim é o tema central e sempre foi, né, da prática do yoga. E muito legal você estar trazendo. Até podia falar um pouquinho aí da tua história com o pranayama, do teu curso, enfim, estou querendo saber assim também. Sim, perfeito. Cara, a gente tá, na verdade, a gente lançou o curso hoje, a segunda edição do curso, e eu sempre tive muita dificuldade de achar, assim, uma maneira, como se fosse de pai para filho, para você aprender o pranayama, né? Antigamente, no mundo do yoga, dos sábios antigos, era realmente de pai para filho do pai adotivo, né? O cara que realmente se dedicou a ensinar um discípulo. E hoje em dia a gente perdeu um pouco isso, né? Nosso contato, muitas vezes, seja com um aluno ou com um professor, acaba ficando 40 minutos num dia, 50 minutos, 1h30, no máximo, uma aula que você faz. Mas a gente tem um tempo muito limitado para falar de respiração. E eu acho que acho que o principal desafio para um professor de respiração, ou de yoga, ou de meditação, é que a respiração ela é muito individual e peculiar. Então, é muito difícil, se a turma não é homogênea, você conduzir uma respiração numa turma, porque você precisa conduzir uma respiração onde você precisa fazer algo mais blasezão para que todos consigam fazer. E aí aquela pessoa que já pratica todos os dias também não é desafiada, ela não consegue chegar e melhorar a tolerância dela ao CO2, que a gente vai falar um pouco disso. Mas então eu sempre tive muita dificuldade em falar para as pessoas assim, eu quero aprender a fazer respiração, qual aula que eu faço, com quem eu faço? Falar, cara, não, é que não tem muito, né? Você vai ter que aprender a fazer sozinho. E aí, dessa necessidade de tentar dar um caminho das Índias aí para algumas pessoas, falei, cara, eu preciso fazer um curso, e aí eu foquei aí no curso do Pranayama, principalmente que é uma coisa que eu trabalho já muito como médico, acho que 80%, 85% das cirurgias que eu faço são cirurgias de nariz, então eu já pegava esses pacientes no pós-operatório e muitos dos pacientes acreditam que você corrigir o desvio do septo vai respirar uma maravilha, e não é bem assim. E aí que você perguntou da questão da minha história, eu fiquei apaixonado por nariz justamente porque o meu nariz sempre foi uma porcaria para respirar. Todo mundo fala, nossa, seu nariz é bonito, você já operou. Eu nunca fiz plástica no meu nariz, mas ele nunca funcionou. Então é um nariz bonito por fora, mas não funcional. E geralmente, né, o nariz bonito, para mim, o que eu acredito ser o nariz bonito, é o nariz funcional. Então, assim, quando você começa a perceber a diferença que aquilo faz, aquela velha história, você só percebe que a tua namorada é maravilhosa quando você perde ela. Então, assim, eu só percebi que a respiração era muito essencial e respirar pelo nariz fazia muita diferença porque eu não respirava pelo nariz. E aí, a partir do momento que eu reconquistei minha namorada, a partir do momento que eu respirei pelo nariz, eu pude perceber a diferença, principalmente no meu fluxo mental. Então, assim, duas coisas que mudou muito na minha vida, duas coisas que mudaram muito na minha vida quando eu passei a respirar pelo nariz. Uma delas foi o fluxo mental e outra delas foi o cansaço. Então, eu pude degustar de ser um respirador oral e um respirador bucal. Então, a minha infância inteira eu sofri com respiração bucal e também secreção, rinite. Eu contei a minha história outro dia numa live, numa masterclass, que, cara, eu consumi um rolo de papel higiênico todos os dias. Na minha mala do colégio, tinha um bolsinho do papel higiênico. Então, um rolo inteiro. Imagina você pegar um rolo zerado, virgem, e todos os dias eu chegava do colégio com ele só o fiapinho, só na última voltinha ali. Ia pro colégio só para limpar o nariz e voltava. Eu ia no colégio, ficava o tempo inteiro ranhento, catarrento, a aula inteira espirrando, com catarro. Mas assim, ninguém sabia muito o tratamento daquilo. Uma época eu tomei os anti-histamínicos, mas eles são meio sedativos, então você fica meio brocochô. Então, assim, a respiração, sendo uma respiração bucal, eu paguei um preço gigantesco, como se fosse um efeito dominó mesmo que eu falo, que é uma série de acontecimentos que, na verdade, vem antes da respiração bucal. A respiração bucal ela já é uma consequência de você ter nascido de parto cesáreo, de você não amamentar, de você não ter boas bactérias, de você já ter uma tendência genética, tem muita inflamação. Então, isso começa a desencadear um efeito cascata. Basicamente, para resumir, você fica com um jardim, se você considerar as bactérias que te habitam um jardim ornamental, você fica com um jardim com poucas plantas, né? Você fica só com capim-cidreira, camomila, mas você não tem grandes bromélias, você não tem grandes orquídeas. E isso faz com que o teu organismo não reconheça mais o que é um invasor e o que não é. É como se o seu sistema imune não conseguisse aprender o que é um invasor e o que não é. Não aprendendo o que é um invasor e o que não é, ele começa a atacar tudo.
Então você comeu qualquer proteína, ele acha que aquela proteína, ele identifica por molécula, ele não sabe se é uma proteína viral, se é uma proteína bacteriana ou se é uma proteína, por exemplo, a caseína, que é uma proteína do leite. Então o teu organismo não sabe muito bem qual que é qual. Existem sinalizações para identificar isso, mas quem tem a microbiota ou as bactérias que habitam o nosso corpo muito pouco diversificada ou com pouca quantidade, não tem essa qualidade de identificação. Então é como se você tivesse na sua fronteira, imagina que você é um outro país, né? Você é o Paraguai e eu sou o Brasil. Para eu sair do Brasil e ir até o Paraguai, existe uma fronteira onde eu tenho que atravessar, onde eu tenho que saber se aquela pessoa que está atravessando está levando droga, está levando arma, está levando perigo ou não. Então existem os soldados da fronteira. Se essa fronteira perde a capacidade de identificar o que é perigoso, a fronteira começa a bater todo mundo que passa. Então vai matar gente que é bandido e vai matar civil. E é isso mais ou menos o que acontece no nosso organismo quando você tem as bactérias ruins. Você começa a atacar tudo. Então eu comia um queijo quente, nessa época eu era viciado em queijo quente com pão francês. Eu comia o queijo quente na hora do recreio, a gente chamava recreio, né? Eu voltava do recreio, cara, inteiro congestionado. E eu já me cuidava, né? Nessa época a gente achava que isso era uma alimentação saudável. Eu já tomava suplementação para a mente, para o corpo. Nessa época eu era muito mais voltado para o corpo do que para a mente, mas eu já fazia academia, lutava, fazia um monte de coisa. Então, assim, não é que eu era um junk food, comia de tudo e era assim porque eu comia de tudo. Mas a gente acaba assim se confundindo, a gente não sabe o que é verdadeiramente. Cada dia que passa, a gente descobre no nosso corpo mais um pouco, a gente entende que aquilo que a gente achava que era saudável no passado, hoje já não vale mais. E o mais curioso dos conhecimentos milenares é isso, que quando a gente pega o conhecimento um pouco mais antigo, mais atual, ele se atualiza e muda muito. Quando a gente pega um conhecimento milenar, cara, você fala, como que esses caras sabiam tudo isso? Então, é muito louco quando a gente começa a estudar isso, né? Inclusive pela questão do cérebro. Então, a minha história foi uma história assim, muito... como se fosse uma história, realmente uma novela, né? Teria muitos detalhes que eu estou pulando aqui, mas é como se fosse uma novela. E eu sofri muito com essa questão de não respirar pelo nariz. E aí eu comecei a respirar pelo nariz pelo yoga. Eu comecei a respirar pelo nariz, uma professora minha de Santos, na época eu estava na faculdade, foi a minha primeira professora de yoga, Simone, ela me ensinou a fazer o Jalanet e o Sutranet, que é o catéterzinho, a cordinha. Então eu aprendi a fazer o Sutra e o Jala. E aí eu aprendi a fazer os bandas, o Jnana Bandha e o Nauli, e isso fez com que eu conseguisse todos os dias fazer um ritualzinho que demorava ali uns 20 minutos, até conseguir que a água passasse de um lado para o outro. Então eu fui, cara, na determinação, e aí eu consegui praticar os pranayamas, porque eu ia na aula de yoga, a professora falava, respira. Não tinha. Eu falei, meu, como é que essa galera consegue respirar assim? Olhava a galera do lado, você abre um pouquinho o olho, olha para a pessoa e fala, cara, será que tá todo mundo com a boca fechada? Não é possível. E aí, eu sofria muito nas práticas de pranayama em grupo, sabe? Sim. Aí eu comecei a ter os métodos. Sim, eu imagino respiração, tipo um Kapalabhati da vida, então não saía nada. E de alternar narina, um Nadishodhana, uma coisa assim, devia ser... Não, Nadishodhana Teve que pra mim abrir era... na força mesmo com o Sutranet. Sutranet, para quem não sabe, é uma cordinha, né? Ou pode pegar um barbante com cera de vela para dar uma enrijecida, e tu bota na narina e sai pela boca, né? O troço fica tipo um fio dental entre a narina e a boca. E daí isso aí o Duprá abriu na força o troço. Não foi nem com cirurgia, né? Na verdade, o que eu senti do Sutra é que você vai dessensibilizando uma área que é muito sensível. O Jalanet já faz isso, né? Para quem não sabe o que é o Jalanet, é com a água. O potinho que você põe a água entra para um lado e sai pelo outro. O Sutra é isso que o cara falou, que é justamente um barbante, um catéter que você passa, o meu era de borracha, e você pega pela boca. Mas o que faz o Sutra é justamente dessensibilizar. Porque o alérgico, qualquer coisa que caiu na narina, você já começa a espirrar. Dá vontade Então, de espirrar, Sutra, né? Quando tu bota o trocinho. cara, você bota qualquer coisa, você fica com aquela sensação de espirrar. E o Sutra, ele vai dessensibilizando. Você vai aprendendo a lidar com algo que seria desconfortável, sabe? E aí eu comecei a respirar pelo nariz. Cara, a minha vida em relação à minha mente mudou muito, muito. Eu fiquei impressionado, assim, nos 2 primeiros meses, cara. A minha mente era completamente outra, assim. Eu estava muito mais calmo, muito mais tranquilo, comendo melhor. E aí eu comecei a reparar quão bem me fez. Para você ter uma noção, a cor do meu rosto, da minha olheira, mudou, cara.
Então eu comecei a ir atrás, falei, cara, tem alguma coisa aí, não é possível que isso é do nada, sabe? E aí eu comecei a, cara, estudar todos os detalhes. Então é um efeito dominó infinito, porque, por exemplo, se você não respira pelo nariz, a tua circulação linfática, a drenagem venosa da região periorbital fica ruim. Então, o sangue extravasa dos capilares, você tem essa manchinha na olheira, que é como se fosse uma hemocromatose, como se fosse um pigmento de ferro, que a olheira fica escura. Então, o lábio fica mais branco, porque você fica o tempo inteiro de lábio aberto, a saliva é evaporada, você diminui a sua flora bacteriana oral boa e você aumenta um streptococcus que chama mutans. Ou seja, cara, é infinito, assim. Dá para falar horas sobre os efeitos de respirar pela boca. E aí, quando você respira pelo nariz, você reverte quase tudo isso. Simples. Simples. Assim. Simples assim, né? Só respirando pelo nariz a gente já tem aí pô, um resultado maravilhoso. Compartilhando um pouco da minha história com o pranayama, eu não saí. Uma coisa que aconteceu comigo, que é semelhante à tua jornada do herói no pranayama, é comigo com relação às posturas no yoga, né? Eu era um cara assim que beirava o ridículo, assim, questão de alongamento, equilíbrio. Eu era muito ruim, mas muito, 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 muito ruim mesmo. E foi justamente essa ruindade toda dentro de uma prática coletiva de yoga que me despertou assim, mas eu não posso estar tão desequilibrado assim, né? Eu não posso estar tão fora do eixo assim, eu não consigo fazer nada, entendeu? Eu pareço aqui um pedaço de pau perto dessas pessoas, bamba, entendeu? E eu comecei a praticar muito pela indignação de que, cara, eu tava muito mal mesmo, entendeu? E eu não tinha notado que eu tava mal. Eu tava bem, eu corria, trocava ideia, estudava, lia e tal. Mas quando eu me coloquei em uma situação que geralmente eu não me colocava, né, que é uma prática de yoga, que tem coisas diferentes simplesmente do que os exercícios convencionais, eu falei, mas nessa área aqui o troço tá ruim, né? E daí eu comecei a praticar. E dentro do Hatha Yoga, né, que eu conheci a prática de pranayama. E, cara, quando eu comecei a praticar assim, o pranayama, eu meio que pesquei ele de dentro da sadhana, né, de dentro da prática, e comecei a praticá-lo sozinho em casa. Né? Então, eu pegava lá 30 minutos, né? Era o meu pranayama diário, era 30 minutos pelo menos, lá no início, né? E daí eu cheguei a fazer 190 e poucos dias diários, né? De 30 minutos sem parar, assim, né? Sem pular nenhum. E o resultado desse troço, assim, é que, porque para quem eu falo, assim, você que está assistindo a live, eu falo assim, fazer exercício respiratório durante 30 minutos todo dia. Todo mundo vai olhar para mim e falar, mas tu tá louco que eu vou ficar sentado respirando simplesmente durante 30 minutos. Gente, vocês não têm noção do divisor de águas que é este momento do dia. Assim. É 1,48 avos do dia que parece que com efeito acumulativo também a coisa vai se maximizando, né? Mas o impacto inicial ele já é assim, ó, colossal, né? É isso. Mente, presença, né? Funcionamento do corpo. Eu senti, sem brincadeira mesmo, cabelos brancos indo embora da minha cabeça, né? Quando comecei a praticar pranayama. Então era meio Tem que um fundamento. rejuvenescimento. Tem fundamento isso. Depois, a hora que você acabar o raciocínio, eu vou explicar o fundamento científico disso. Então, eu sentia realmente que era um momento de rejuvenescimento também, né? Fora, parecia que eu afiava a minha mente, me colocava assentado no presente, ao mesmo tempo na terra, né? Na presença do ser, ao mesmo tempo. Aquilo me equilibrava de uma forma que, cara, assim, ó, ali foi o começo de tudo, eu diria. Ali foi o começo de tudo. Quando eu comecei a praticar pranayama, foi o começo de toda a mudança de percepção que eu tinha sobre mim mesmo, toda a percepção que eu tinha a respeito de, por exemplo, a própria meditação, todos os efeitos, Muda tudo. as vivências de meditação que eu tive, o epicentro foi a prática de pranayama. Até que no ápice das minhas práticas, hoje eu não sou tão facarabota assim, cara, eu fui para um retiro de 21 dias sozinho no meio do mato, né? E lá eu me propus a fazer 12 horas de pranayama por dia, mas era demais para o meu tornozelo e eu não consegui fazer nem metade, assim. Eu cheguei numa média de 5, 6 horas assim, de pranayama por dia durante 21 dias. E, cara, é assim, uma experiência
que aquilo ali realmente foi divisor de águas. Quem me conhecia antes, né, depois falou, Bato, voltou daquela tua prática de pranayama que tu fez lá um pouco mais prolongada, uma pessoa completamente diferente, mas não no sentido negativo, né? Muito mais eu do que antes, né? Esse é o sentido, muito mais próximo da essência do que anteriormente. E acredite se quiser, mas toda essa vivência foi através da respiração, entendeu? É simples. É o que tu faz desde o primeiro dia de vida até o último, né? É o que caracteriza o conceito de tu estar encarnado e focar toda a atenção nisso, trabalhar o processo respiratório com retenções, sem retenções, aumentando o tempo, com bandas e tal. Cara, isso aí é o caminho para a consciência, na minha opinião. É o caminho. Total, total, concordo muito. E eu vi, tem um comentário aqui da Ângela que ela falou a oxigenação. Esse é um conceito muito importante para a gente definir, e eu já vou pegar o gancho do que você falou do cabelo. Você notou que o teu cabelo estava menos branco, ou seja, você estava oxidando menos. Então eu vou pegar o que a Ângela comentou da oxigenação e o que você comentou do seu cabelo. É justamente esse ponto que a gente tem que abordar. O oxigênio, na verdade, ele é uma molécula altamente reativa. O oxigênio ele serve para você quebrar alguma fonte de combustível e extrair mais energia. Quando os seres vivos não usavam oxigênio, isso há 2 bilhões de anos atrás, nós conseguimos extrair de uma fonte, uma molécula de glicose, 2 ATPs. Quando a gente começou a usar oxigênio, nós extraímos agora 38 ATPs. Ou seja, o oxigênio ele quebra mais ainda aquele combustível para extrair aquela energia. É como se você... Sem o oxigênio, imagina que você quer comer um coco. Sem o oxigênio, você só toma a água do coco. O oxigênio vai, quebra o coco, você come a carne. Então, isso que o oxigênio faz com a nossa moeda energética. Ele transforma o nosso combustível em ATP. Porém, entretanto, todavia, o oxigênio é extremamente destrutivo. Então, o oxigênio, é só você lembrar que quem mora perto da praia, tudo oxida, tudo enferruja, tudo quebra. Então, o oxigênio, quando você tem muito oxigênio, quando você tem muita umidade que traz esse oxigênio, você acaba destruindo todas as moléculas. Então, todos os seres que usam oxigênio, eles foram obrigados a desenvolver um sistema que se chama-se antioxidante. Então, a chave do pranayama não está em aumentar a oxigenação. Isso é um conceito muito importante. A chave do pranayama está em modular a oxigenação. Você tem uma oxigenação mínima, efetiva e eficaz e favorecer a troca de oxigênio para gás carbônico e aumentar a sua tolerância a gás carbônico. Então, quando o Carlos estava praticando muito pranayama, antes dele praticar, ele estava com mais cabelo branco, começou a praticar por quê? Porque ele estava oxidando menos. A respiração dele estava mais eficiente e mais uma pimenta aí que ele colocou. Quando você inspira pelo nariz de uma forma profunda e lenta, o ar, quando passa pelo nariz, ele pega uma outra molécula. O nariz serve para umedecer, para aquecer e para preparar o ar para os nossos pulmões. Ele pega uma outra molécula que chama-se óxido nítrico. Esse óxido nítrico é uma molécula produzida nos nossos seios paranasais, na nossa mucosa nasal. O nosso nariz, ele é uma caixa de segredos, assim. Eu vou falar umas coisas aqui que vocês vão ficar falando, como é que o nariz tem tanta coisa? Mas o nariz é muito louco. Então, quando você inspira pelo nariz, você banha esse ar com esse óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele é anti-inflamatório, antioxidante, bactericida e faz uma vasodilatação. Então, quando o ar chega nos seus alvéolos com óxido nítrico, ele é absorvido muito mais fácil, porque você faz uma vasodilatação. Então, a troca de oxigênio por gás carbônico é muito mais eficiente. Então, ou seja, quando você inspira devagar pelo nariz, você está modificando completamente o ar que você está inspirando. E aí você modifica também o seu fluxo mental. Olha uma outra loucura que o nariz faz quando você inspira pelo nariz, que inclusive contribui para você oxigenar oxigenar mais ativamente, só que com menos frequência. E você comentou uma coisa muito importante, que é sobre a sua meditação. Quando você começou a fazer um pranayama mais arrojado, mais afiado e mais prolongado, você meditou muito melhor. Hoje a gente sempre soube que a respiração muda nosso padrão de consciência, né? Existem vários mecanismos o porquê isso acontece, mas um dos mecanismos que isso acontece é que quando você inspira, o seu nariz tem várias vias sensoriais, ele sente muita coisa. Então a mucosa sente a pressão do ar e você tem várias vias sensoriais que te conectam o nariz com o cérebro. Você tem um sistema nervoso autônomo, que por isso que as narinas ficam alternando o tempo inteiro,
que avisam o cérebro. Você faz como se fosse um momento na inspiração, é como se você brecasse um pouco alguns estímulos neuronais cerebrais. Mas e para que serve isso? Porque conforme você não está respirando muito bem, os seus neurônios eles começam a disparar sem ser em forma sincrônica, em forma desordenada. E quando você faz uma inspiração lenta, você coloca ritmo para eles. Então, ao invés de eles trabalharem desordenado, eles pegam um ritmo, porque a hora que você inspira lentamente, você faz uma pequena pausa. Bum! Parou aí, agora vai ser o ritmo que eu vou mandar. É como se você pegasse uma orquestra que começou a desafinar, o maestro dá aquele parou e continua de novo e começa tudo bem. Então, quando você inspira pelo nariz de uma forma lenta, você faz esse mecanismo aonde o seu cérebro entra nessa sincronicidade de ondas. Você estimula um pouquinho as ondas alfa, você breca um pouquinho as ondas gama, que são ondas de autoativação. Então, você facilita o seu estado meditativo. E claro que isso tudo é o eixo nariz e cérebro. A gente sabe que quando você analisa no Nabishodhana, por exemplo, ou quando você acorda, qual narina está dominante, você consegue ter uma percepção como está o seu sistema nervoso autônomo. Se você está muito simpático, ou se você está muito luta ou fuga, muito ativo, ou se você está muito relaxado. Narina esquerda é mais o sistema do relaxamento. Narina direita, mais o sistema simpático. Então, só de ter essa leitura, você tem um acesso diagnóstico de autoconhecimento extremamente eficaz, um atalho. Tipo, você não precisa de dispositivo, você não precisa comprar um mega aparelho eletrônico que mede tudo de você. Se você souber analisar suas narinas e ler o seu nariz, você consegue entender como está o seu sistema nervoso autônomo, provavelmente como estarão os seus órgãos, como está seu coração, como está o tônus do seu vaso, como está a sua pupila, como estão suas secreções, como está o seu tesão sexual. O nariz é o órgão mais conectado com os genitais, é o segundo órgão genital, né? Até Freud acreditava muito nisso. Então, o nariz, ele entrega para você como você está nesse momento. Se você analisar o teu nariz, você tem todas essas respostas. Então, só fiz essa analogia para cruzar mais ou menos todos esses efeitos que você contou, de uma forma a gente tentar entender eles pela ciência. Como que a gente pode explicar isso tudo que você falou? Então é muito bonito, né? Ver essa história se repete, né, Carlos? Cara, a gente trabalha com essas pessoas que fazem expressão. Cara, você vê quando a pessoa começa a fazer, ela muda completamente a vivência dela, a percepção dela do mundo que ela vive. Não, total, total. E tem uma outra doideira que agora eu lembrei aqui de compartilhar contigo, mas é o seguinte, enfim, pratiquei durante muito tempo e cada vez que tu pratica pranayama, tu acaba, é a minha percepção, tá? Tudo isso vem da prática que eu faço, assim, diariamente há algum tempo, mas cada vez que tu para e faz uma prática ali, 30 minutos de pranayama, tu sai dali mais conectado com a tua respiração de certa forma, né? É como se tu, sei lá, passasse 30 minutos comendo, tu ia sair da tua refeição mais conectado com o teu paladar, né? Então, como esse estímulo da respiração é dado diariamente, tu no longo prazo, né, parece que a consciência respiratória ela vai preenchendo as horas do teu dia, né, como se fosse um condicionamento construído de prestar atenção na respiração. Já que 30 minutos do teu dia, tô ali, né, prestando atenção na respiração. E daí, sempre que eu vou dormir, eu durmo de lado, né? E sempre que eu vou dormir, eu noto, né, que sempre que eu deito para o lado esquerdo, a narina direita abre, sempre que eu deito para o lado direito, a narina esquerda abre. E daí, claro, eu tenho esse conhecimento aí também na narina lunar, narina solar, aquela coisa, eu falei, vou dormir na narina lunar, né? E daí, sempre que eu como, tá, alguma coisa tarde, sempre que eu janto tarde, eu tento dormir antes com o lado esquerdo, para que a narina direita fique ativa, que é a narina da digestão, né? Que é a narina do metabolismo, que é a narina do sol. E quando eu não como nada antes, eu lado direito, para a narina esquerda abrir, e daí o relaxamento ele é mais profundo. Então, é o tipo de coisa, na verdade, que tu vai chegando a experienciar dentro da prática de pranayama, do momento que tu senta ali a bunda, né, para fazer a prática, mas que depois, de certa forma, tu leva isso, né, para, cara, o momento que tu for dormir, para o momento que tu tá indo viajar, ou para observar até o comportamento de uma pessoa, né, ou seja, a forma com que a pessoa respira, ela fala muito sobre a pessoa, né, é aquele lance do corpo fala, assim, e além, né, de respirar fundo e tal,
eu enxergo o pranayama como uma ferramenta para muitos e muitos momentos, assim. Então, fora essa questão de dormir e tal, do metabolismo e tal, tem a questão do surf, né? Eu surfo e tal, e com certeza o pranayama é uma coisa que me ajudou algumas vezes lá, mental high, surfando, onda grande e tal, pavor e pânico, né? No momento em que se tem a coordenação respiratória, é como se todo aquele pânico, pavor, estresse, ansiedade rapidamente se tornasse uma ilusão, né? Ao tomar consciência da respiração. Então é impressionante como a coisa ela vai se tornando cada vez mais mágica, né? Cada vez mais é uma chave que tu vai identificando mais e mais portas para abrir, né? Então, cara, eu assim sou fã número um da coisa, mas eu tô te soltando aqui a minha vivência, que a tua bagagem científica Cara, não, você falou num ponto, é muito louco conversar com quem tem bagagem e com quem manja do assunto, porque você falou num ponto que só realmente o cara que já testou muito tem essa percepção. Você pegou num ponto que eu chamo do ponto cego, porque é o seguinte, você falou assim, toda vez que eu como, eu durmo do meu lado esquerdo para ativar minha narina direita. Os yogis sempre sugeriram que você tivesse o fogo digestivo, que é a narina direita, mais aberta na digestão. Mas uma vez eu me peguei pensando, eu falei, cara, mas se a narina esquerda é o sistema parasimpático, o sistema parasimpático ele é mais linkado com as secreções de enzimas, etc. Por que a gente tem que estar com a narina direita? E eu achei um trabalho científico muito interessante que realmente os yogis estavam certos, cara. É a narina direita que tem que estar na hora da digestão. Mas quando você pensa na fisiologia, eu falei, cara, era mais óbvio que era a narina esquerda, porque é a narina do sistema parasimpático que comanda toda a digestão, a secreção, etc. Mas é muito curioso como que esses caras sabiam disso. E aí vem um detalhe importante do que a gente está falando assim. A gente citou algumas vezes a palavra técnicas de respiração. A gente precisa diferenciar o que é técnica de respiração e o que é pranayama, né? São coisas diferentes. O pranayama, você respira pensando e focando também no seu campo de energia vital, energia sutil, o prana, que é aquela energia que você não mede, que você não dosa, mas que a gente sabe que tem por esses sábios que deixaram esses conhecimentos para a gente e por testar na prática. Então, quando você fala pranayama, você está conduzindo ou manipulando essa energia vital. Quando você fala em técnicas de respiração, por exemplo, o Carlos aí está surfando. Amanhã o Carlos fala, pô, vou fazer um curso de apneia porque eu quero pegar a Big Wave. Ele vai fazer técnicas de respiração. Ele, muitas vezes, claro que ele já tem esse conhecimento, não tem como ele não pensar na parte do campo da energia sutil, mas muitas das pessoas que treinam respiração não treinam respiração focados no campo energético. Conforme você vai praticando e afiando a sua prática respiratória, você só foca no campo energético. Praticamente, minha prática de pranayama é muito mais focada na desobstrução dos nadis, que são os canais de energia, do que em fazer um prana onde eu fico 2 minutos respirando e tento fazer uma retenção de 2 minutos e meio. Amanhã eu tento 2 minutos e 40, no outro dia 2 minutos e 50. Tipo, eu passei meio dessa fase física, sabe? De pensar nisso. Tu sabe que é muito interessante isso que tu fala, porque eu, de certa forma, não sabia até certo ponto diferenciar, na prática mesmo, um pranayama de um exercício respiratório. Eu não sabia diferenciar. E os meus alunos, eu formo galera em yoga há um tempo, e eu nunca sabia muito. E sabe o que eu notei? Tá? Isso também é uma definição que partiu da minha percepção. Mas que o pranayama, por ser um exercício mais longo, ele busca construir um estado respiratório e não utilizar o respiratório como, por exemplo, se pode utilizar o Kapalabhati para acordar. Né? Eu estou utilizando o Kapalabhati de forma, digamos assim, funcional. Né? Vou aquecer o meu corpo antes de tomar um banho gelado. Vou ali, faço um Kapalabhati, faço uma retenção vazia, um Uddiyana Bandha e tal, pum, o corpo acende, entro no banho. Mas agora, o pranayama é um estado respiratório. E no momento em que o teu corpo está no estado respiratório, naturalmente a percepção física ela desaparece e surge uma nova. Né? E quando a consciência dá esse upgrade, né, de percepção na direção de uma percepção um pouco mais sutil, né, que é a percepção da energia, tu está em um estado respiratório.
aí tu vai sentir uma pulsação diferente, tu vai sentir uma noção de eu, né, diferente, e que daí tu está no pranayama, né? Aí é um estado respiratório, é algo que é perene durante um tempo maior, assim, sabe? E, só para completar meu raciocínio, eu, durante muito tempo, fiz exercício respiratório prolongado por não associar o pranayama a uma inclinação de relaxamento corporal e foco mental. Então, hoje, quando eu ensino pranayama, eu falo para a galera, faz o respiratório, né? Faz o exercício aí, a técnica, né? Faz o pranayama, mas sempre te inclinando a um relaxamento corporal profundo e a uma concentração mental como se tu fosse, né, a respiração. Durante o pranayama, o yoga deve ser a respiração e nada mais. E quando tu é a respiração, tu é o fluxo de energia vital, né? Então, eu explico assim. Perfeito. E você citou, eu chamo desse estado que você falou, quando você fica nesse fluxo da respiração, eu chamo de estado Ti. Quando você, eu costumo dizer que quem pratica muito pranayama só quer sair de casa depois que você fez essa higiene energética, que você atinge esse estado Ti. É impressionante, parece que você tomou um café cafeinado, né? Tipo assim, só de você praticar, fala, cara, agora eu liguei, agora vamos embora, agora pode vir o dia. Então, para quem faz muitas essas práticas energéticas, a gente sente isso praticamente como uma higiene corporal, né? Eu vi até um comentário, e agora eu já não sei mais quem fez um comentário. Qual é a alimentação que pode ajudar com a desobstrução nasal? Aí, assim, isso é muito difícil de tocar, porque cada pessoa vai inflamar com determinados alimentos. E aí eu vi a Paula que comentou logo na sequência, faz alimentação vegana que você já vai desobstruir. Depende do teu templo. Eu sou muito a favor de uma alimentação plant-based se você está preparado para ela, mas não forçar teu corpo para ela sem você preparar o teu corpo. Então, algumas pessoas inflamam, por exemplo, com leite. Outras pessoas inflamam com amendoim. Outras pessoas inflamam com grãos. Outras pessoas inflamam com carne. Então, assim, cada pessoa tem... É como se fosse uma caixa de surpresa, um conjunto dessas trilhões de bactérias que te habitam, com trilhões de células que te habitam os seus 23 mil genes. Então, depende de como você vai inflamar com uma coisa ou com outra. E outra, aquela pessoa que é sensível à inflamação não pode repetir muito a mesma proteína durante a semana. Então, você fala assim, tudo bem, a Paula deu o conselho para a fulana, vira vegana. Só que, ao invés dela pegar e diversificar a dieta dela, ela come ervilha todos os dias. Se ela tiver uma microbiota sensível, ela vai ficar sensível à ervilha em poucos meses. Então, não é tão simples assim. Não queiram fazer isso de uma forma abrupta e vão fazendo testes e observações. Tem que respeitar muito o templo. A alimentação consciente é aquela que você consegue ter maior consciência do seu corpo, de como ele está saudável e maior consciência do ambiente juntos. Então, façam isso com muita cautela e muita observação. Inclusive, quem tem o nariz entupido, eu costumo me ver assim, né? Não costumo me falar, nossa, que droga que eu tenho isso. Eu falo assim, que bom que eu tenho isso, porque eu tenho um termômetro extremamente sensível, eu tenho um termostato. Qualquer coisa que eu como fora da linha, esses dias eu fui operar, comi comida do hospital, cara, eu tive uma crise assim, de estamina, eu não conseguia, eu deixava o meu nariz parado e ele pingava. Então, assim, eu sou muito sensível. Qualquer coisa que eu comer, que eu inflame, o meu nariz já me conta, fala assim, cara, isso não te faz bem. Então, assim, é como se eu tivesse um privilégio da natureza e saber aquilo que me faz bem e que não me faz bem de uma forma muito rápida. Tem gente que faz asma, tem gente que faz eczema na pele, dermatite atópica. O meu caso é o nariz, mas o seu caso pode ser diferente. Então, assim, essa ciência para estudar o nariz, assim, eu acho que, eu costumo dizer, quando eu tenho 5 minutos só do meu dia para fazer uma prática, aí você tem o seu sadhana inteiro montado, que você tem ali suas posturas, você tem posturas de flexibilidade, posturas de força, posturas de distorções, e você tem a parte meditativa, a parte dos mantras. O que eu faço se eu tenho 5 minutos do meu dia? Eu faço pranayama. Eu acho que ela é a base, porque se você faz o pranayama, você pode meditar no seu pranayama. Se você faz o pranayama, você pode fazer os mantras no pranayama. Então, eu vou misturando as técnicas no pranayama. Então, assim, o pranayama ele é muito versátil e é como você falou no começo aqui da live, que ele é a base, é o beabá. O pranayama é de onde tudo começa. É como se fosse a pracinha da sua cidade,
que dá acesso a todas as ruas. Exatamente, exatamente. Mas uma coisa que eu ia complementar a respeito da alimentação ali, né, que não sei o nome dela, sugeriu aí e tal, do vegano. Para mim, o que não tem erro para a prática mesmo é o jejum, né? Esses dias, foi semana passada, eu fiquei sem querer, assim, nem estava planejado, num jejum de 24 horas, né? E daí no fim da tarde eu deitei na cama para dar uma descansada, porque o jejum acaba te deixando um pouco mais débilzinho, assim, né? E daí eu deitei e falei, bah, vou fazer uma respiração profunda aqui, aproveitar que eu estou em jejum, né? Daí eu soltei todo o ar, comecei a inspirar, e daí eu falei, meu Deus, cara, mas que respiração maravilhosa mesmo. Fazia tempo que eu não fazia um jejum, e eu falava, meu Deus, como abre espaço mesmo, né, dentro do corpo. Fisicamente tem menos comida, né? Então eu acho que o corpo expande muito mais, e como o ar fica mais fresco, né? Como a coisa, o corpo se movimenta melhor. E daí a Juliana até chegou no quarto, estava deitado. Eu falei, eu acho que eu acabei inspirando todo o ar da casa. Aí as plantas murcharam, o gato desmaiou. Porque, cara, fazia muito tempo que eu não inspirava fundo em jejum. Então, para quem quer praticar pranayama e tem uma certa dificuldade, assim, eu aconselho sempre pela manhã, né? Que é o momento que tu automaticamente vai estar em jejum, caso tu não levante da noite para comer. E, com certeza, sim, é o melhor momento, né? E tem umas curiosidades também a respeito do pranayama que eu acho muito engraçado, que vai também muito de acordo com aquilo que tu falou a respeito do sistema nervoso parasimpático, né? E da questão da digestão e tudo mais. Porque quando eu comecei a praticar, eu praticava tipo umas 9 horas da manhã, tá? O pranayama. E daí eu fazia o pranayama enquanto um outro professor do estúdio onde eu trabalhava dava aula. E era 1 hora a aula dele. E daí quando ele começava a aula, eu começava o meu pranayama, e quando ele acabava a aula, eu finalizava o meu pranayama. Então eu fazia de 1 hora. E daí, quando meu pranayama era bom, eu parava no meio para ir no banheiro. Porque eu sentia muita vontade de ir no banheiro ao relaxar, né? Quando tu relaxa completamente, tipo, as coisas começam a meio que acontecer no teu organismo, né? Então parece que a coisa vai relaxando e entrando em ordem, né? E daí eu queria que tu falasse um pouco também a respeito desse relaxamento profundo produzido pelo pranayama e, consequentemente, não só mental, né? Porque a sensação depois do pranayama é que todos os assuntos, ideias e coisas que estavam confusas, todas elas foram para suas pastinhas, né? Tipo, Bill Gates entrou na tua mente e organizou a tua cabeça como se fosse um desktop com as suas pastinhas organizadas. E com o corpo, né, que não é diferente da mente, né, porque eles estão, obviamente, interligados, parece que acontece a mesma coisa também. Parece que a coisa ela se ordena, né, no momento em que a respiração ela acontece de forma mais profunda e que o corpo relaxa. E a sensação final, assim, até uma vez eu dei uma aula de pranayama aqui no Instagram, que foi 15 minutos de Nadi Shodhana pro pessoal, e daí eu perguntei depois, qual é a sensação? E a galera definiu muito bem, plenitude. Né? Tocar pranayama é pleno, é uma coisa assim, estou no meu ponto zero, né? Cara, eu acho que você falou brilhantemente, principalmente você lembrou a questão do jejum aí, que foi brilhante a tua colocação, e é exatamente assim, o que eu concordo de gênero, número e grau. Se você está na dúvida do que comer, faça jejum, porque o jejum você vai desinflamar. Né? Resolveu, cara, resolveu a discussão, não precisa pensar em nada, faz o jejum. Cara, fantástico. E quanto à questão do relaxamento, como eu falei, como se o pranayama ele fosse um maestro da sua mente. Então ele vai colocar o ritmo. Se você está, né, pensando, pulando de galho em galho, né, o macaco da sua mente não para quieto em nenhum galho, a hora que você começa a fazer o pranayama, você avisa o macaco da mente para ele ficar preso num galho só. Então você começa a levar a sua mente para um ritmo muito estabelecido. Ao mesmo tempo, você estimula as ondas alfa, que são as primeiras ondas de relaxamento. Então, você começa a deixar as ondas do seu cérebro. Imagina que as ondas beta são mais ativas, as ondas alfas elas são menos oscilantes, elas têm uma frequência menor. Então, você entrar nesse estado de relaxamento. A partir do momento que você aprofunda um pouco mais, aí é muito bacana da técnica do pranayama, quando você tem um pranayama mais prolongado, que é o que você falou, esse pranayama de pelo menos acima de meia hora, acima de 20, 30 minutos, você começa a se desligar da respiração e você esquece do pranayama
E aí a tua respiração acaba ficando até mais curta, mas aí você entra no estado meditativo. Quando você entra nesse estado meditativo, você sai de ondas alfa e começa a entrar em ondas teta. Quando você entra em ondas teta, é quando você começa a ter os insights e a criação, que é o que você falou que o Bill Gates entra na sua mente. Você está ali, organizou a mente, deixou os pensamentos mais relax. Aí entra o Bill Gates, depois entra o Steve Jobs. Então, quando entrou o Steve Jobs, você começa a ter os insights. Então, é muito frequente, depois de uma meditação, quando você está com um problema para solucionar, você sai da meditação e você fala, cara, eu preciso escrever porque eu já sei o que eu vou fazer. Então, você permite que a tua mente, primeiro, saia do ciclo, né, de pensamentos iguais, porque você sempre fica pensando as mesmas coisas, e você entra num circuito de criação. E como é que a gente explica isso do ponto de vista neurofisiológico? Quando você medita, existem várias formas de meditar, e quando você respira, você praticamente ancora teu pensamento para você ir para uma meditação, você ativa o teu cérebro de uma forma diferente. Então, assim, tem meditações que ativam mais o córtex pré-frontal, tem meditações que ativam mais a parte do giro cingulado. Então, cada meditação vai ativar uma parte diferente. Mas o mais importante é, quando você entra nesse estado onde a respiração te tira a divergência, você não fica mais pulando de pensamentos em pensamentos, você consegue modificar a forma com que o seu cérebro está se comunicando. E isso faz com que áreas que antigamente não conversavam passam a ter pelo menos uma voz. É como se você estivesse nessa orquestra, estava tudo tão barulhento que o violino não ouve o violoncelo. E a hora que você acalma isso, o violino fala assim, cara, olha esse riff que o violoncelo está fazendo, gostei, vou seguir esse riff. Então os neurônios que estão interligados, eles começam a falar, cara, eu nunca tinha associado é com cré. Eu nunca tinha associado isso. Porque o que é o poder de criação? A criação é você ter conceitos, que você já tem esses conceitos, só que antes nunca ninguém linkou esses conceitos. Então, é como se você falasse assim, eu quero criar um método meu de yoga. Então você vai pegar tudo que você viu de conceitos e você vai juntar práticas e criar um método que ninguém fez. Então você criar alguma coisa, você linkar coisas que já existiam. Então quando você faz esse processo de respiração onde você acalma a mente, você permite que o seu cérebro conecte ou faça uma sinapse em áreas que não existiam. É como se você abrisse estradas em áreas que não existiam. Isso tem um poder de insight gigantesco. Isso que tu falou da conexão, né, das sinapses e tal, é o que eu entendo como aquilo que as pessoas denominam hoje em dia do automático, né? Sair do automático. O que seria sair do automático, né? Seria, com os mesmos insumos que já existem na tua mente, fazer novas conexões, né? Basicamente isso. Parar de ir com a corrente, né? Porque basicamente, pelo que eu entendo, assim, em uma santa ignorância de neuroplasticidade e tal, muito que a Juliana fala também, que ela é bióloga, a gente troca umas ideias aqui, a mente ela costuma fazer sempre os mesmos caminhos, né? Então, o impulso nervoso, ele trilha sempre ali o mesmo trilho, né? E no momento em que isso, de certa forma, para de acontecer, né, por alguns instantes, se abrem novas possibilidades. E isso é impressionante, né? É um refresh, assim, na mente, né? E o que eu mais realmente me impressiono, e isso fica... Porque hoje em dia as pessoas, elas esperam uma solução nova, né? Muitas vezes para problemas antigos, né? Então, todo mundo sabe que respirar, no fim das contas, vai ajudar em muitos planos, em muitos sentidos, né? A vida de qualquer pessoa. Mas acaba sendo uma coisa tão simples, tão bobinha, né? Que é difícil se criar interesse. Né? É difícil criar interesse. Então eu proponho sempre para os meus alunos dos cursos que fazem comigo, fazer a lógica do meu avô. Né? O meu avô, ele corria maratona, tá? Ele começou a correr com 60 anos e ele fazia a lógica do 1 minuto. Então ele começou correndo 10 minutos, no segundo dia ele correu 11, no terceiro dia ele correu 12, no terceiro dia ele correu 13, e durante 6 meses ele se preparou para correr a maratona de Nova York, né? Chegou lá e correu a maratona de... Deu uma trancada aqui porque deu energia fraca.
Então, é sempre interessante para começar as práticas, né? E isso eu deixo aqui de conselho também para o pessoal que está assistindo. Pega aí um pranayama que o do Pra ensina no perfil dele, um pranayama que eu ensino ali, com certeza tem conteúdo o suficiente na internet, e vai lá, senta e pratica 5 minutos, né? Pratica 5 minutos. Depois, outro dia, pratica 6. E aos poucos, vai pegando gosto pela coisa, né? O meu pai, ele sempre falava para mim quando eu odiava estudar matemática, né? Eu odiava. Quando eu aprendia, eu começava a gostar de fazer os exercícios, né? Então, no momento que tu aprende a manha do negócio, tu vai começar a gostar. E paga para ver, entendeu? Pague para ver. Você que está assistindo, comece essas práticas de pranayama na sua casa. É simples, vai tirar 5, 6, 7, 10 minutos. E tenta praticar um mês sem falhar, só para tu tentar pegar gosto. Porque depois que pegou gosto, aí ninguém precisa mais te convencer, né? Porque daí tu já gosta, já faz sozinho, entendeu? Então, eu acho que até engrenar a lógica para começar a colocar isso, tudo que a gente falou aqui, né, em prática, é uma estratégia legal para começar, né? O curso do Pra também, com certeza, é uma forma maravilhosa de dar início a isso. Mas é muito louco, né? Porque a gente fala aqui de, pô, saúde e pelas narinas tu respira melhor, o sistema nervoso e o cérebro e não sei o que, e todos esses benefícios. E aí, o que eu tenho que fazer para tudo isso? Respirar. Até parece meio desproporcional, né? Mas é uma coisinha só para desencadear uma porção de efeitos, né, maravilhosos e que às vezes até soa meio charlatanismo, assim, sabe? Ganhe dinheiro sem sair de casa e sem trabalhar. Não, mas como que pode ser tudo isso? E o pior, galera, é que a coisa funciona mesmo. E eu Mas deixo. eu acho que tem uma coisa muito importante nesse detalhe que você falou. Talvez esse aspecto de você falar assim, cara, não é possível que está aí nessa simples solução. E eu acho que o fato das pessoas não praticarem justamente cai em três categorias. Um, porque é de graça, e a maioria das coisas que são de graça, a gente demora a dar valor. Então, quando você tem tudo disponível, é aquela velha história que você só valoriza quando não tem, quando não pode. A outra, que o pranayama exige uma determinação, então você é obrigado a se comprometer. Para você sentir os efeitos, você precisa praticar todos os dias, nem que seja 5 minutos. E a terceira é que o pranayama exige que você olhe para si mesmo. Quando você senta e começa a praticar, quando você senta e começa a entender qual é o seu tempo de ins e expiração, aonde você tem bloqueio, onde você não tem, você olha para dentro de você e você começa a entender como você está com fobia de ficar sem respirar, como você está preso na matéria, de não conseguir ficar numa retenção sem ar, o como você não consegue controlar os seus pensamentos a ponto deles usarem tanto oxigênio que você não consegue fazer uma respiração tranquila. Então você tem que olhar para si mesmo, você tem que olhar para o espelho quando você vai fazer a respiração. Inclusive, eu conto na minha história do Covid, quando eu peguei Covid, que eu percebi que eu estava com Covid, até acho que no primeiro curso, na primeira edição do curso de pranayama, eu já tinha falado isso. Toda vez que eu vou ficar doente, eu percebo muito no meu pranayama que eu vou ficar doente. A primeira coisa que eu percebo que muda é o pranayama. Não percebo na minha disposição física, não percebo em nenhum outro órgão do corpo, mas no pranayama eu sinto isso. Então, Certo. quando eu peguei Covid, eu percebi que o meu tempo de inspiração ficou mais curto. E isso é praticamente olhar para você e falar assim, cara, como eu tô hoje? E às vezes você acorda com a sua respiração mais curta, a gente vai oscilando mesmo. Então, você já saca de manhã que o dia não está para peixe. Então, você pode se adaptar a isso ou você pode ter medo de enfrentar isso. Então, o pranayama, ele exige que você olhe para você. Ele exige que você fale assim, cara, quanto eu consigo ficar sem ar? O quanto eu consigo ter o controle emocional e mental do meu corpo estar pedindo uma coisa e eu, através da minha mente, conseguir controlar um pouco da minha vontade. Como que eu consigo fazer isso? Então, o pranayama exige que você encare essa sua questão, que na verdade é uma questão essencial, é uma questão simples, mas que fala muito da forma de como você vai viver os desafios na sua vida. Não, perfeito, perfeito. Eu ia, logo que começou a falar, eu lembrei de um negócio que o pessoal, sempre que se cita, né, a palavra autoconhecimento, o tema autoconhecimento, parece uma coisa muito leve, né, muito espiritual, muito elevada, mas na verdade autoconhecimento, quando tu olha a primeira vez para ti mesmo,
a quantidade de coisa, de merda que tu olha que tu não quer ver, de sombra, de umas coisas nojentas, fala, meu Deus, autoconhecimento não é pra mim, não quero mais voltar aqui nunca mais. Mas na real tu não tem como sair dali, porque esse é tu mesmo, só tá agora colocando a luz da consciência, né? Então é muito normal nesse processo tu te dar conta de algumas coisas que tu não gostaria de assumir, né? Mas esse processo ele é maravilhoso, né? Porque, afinal de contas, para tu limpar a sala, tu tem que ver que tá suja, né? Ninguém limpa a sala vendo que tá limpa, né? Então, esse processo de purificação mental, de crenças, do corpo, e várias coisas, é também parte, né, do ponto inicial de tomar consciência de uma impureza ali dentro, né? E que nem sempre é legal, né? Ninguém gosta de olhar para si mesmo e falar, cara, eu tô mal aqui, não consigo respirar, que nem eu lá quando comecei a praticar yoga, né? Eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu sou o pior daqui, disparado. Se todo mundo é nota 6, eu sou nota -2, entendeu? Eu não tô nem qualificado para estar em turma, eu tenho que ter um professor particular, entendeu? Para fazer uma pré-temporada e depois entrar. Então, eu tive muito disso também. E a outra coisa que eu ia falar, eu tinha duas coisas. Essa questão do autoconhecimento, tu falou. Ah, e quando tu comentou, isso é muito legal mesmo, muito legal. Essa percepção, ela é genial mesmo, né? De tu acordar, fazer um pranayama e falar assim, meu Deus, meu pranayama hoje tá zoado. Tá zoado, eu faço um tempo X, tô fazendo diferente. Daí tu percebe o quão, por exemplo, um atrito de relacionamento impacta na tua fisiologia, né? Então tu associa, ontem me descabelei lá com um camarada, briguei e tal. Como isso impacta, né? Tô tenso para uma prova, tô tenso para uma entrevista, a minha cabeça está funcionando muito porque eu tenho um problema X. Então, tudo isso realmente, o pranayama ele te coloca assim, como uma bandeja. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Por que tu tá, né, dessa forma, tá rendendo menos hoje, de certa forma, né? É um termômetro maravilhoso, né? É uma coisa, uma tecnologia milenar, né? Tecnologia E milenar. você me lembrou de uma época, eu sempre costumo relembrar essa época, porque algumas pessoas ficam muito preocupadas quando entram para o mundo do yoga em meditar, meditar, meditar. Eu quero ir logo no estado meditativo. Quando eu vou conseguir meditar, o que eu vou sentir? Então, rola aquela curiosidade, né, para você entrar no estado meditativo. Eu costumo dizer que quando você está com uma cabeça muito agitada, muito estressada, a pior coisa que você pode fazer é sentar e tentar meditar de cara. Porque você vai ficar pensando nos problemas, às vezes aquilo te deixa até mais ansioso. E quando você vai através de uma técnica que te ancora, o Hatha Yoga fala muito disso, quando você vai para uma técnica que ancora a tua mente, que o pranayama serve com essa técnica, você pode usar pranayama, pode usar mantra, você pode usar uma visualização, os yantras, mas quando você faz o pranayama, você já praticamente, então você pega um CEO de uma empresa, o cara é super estressado, 1000 contas para pagar, está falindo a empresa, está atrasado com contas com funcionário, o cara desse vai sentar, ele não vai conseguir meditar. Mas se você der uma técnica que ele vai obedecer, ele vai conseguir fazer a técnica. E conforme ele vai fazendo a técnica, ele vai parar os pensamentos dele através dessa técnica. Então, a meditação passa a ser uma consequência e não uma busca do que ele quer. Então, o pranayama, quando você falou, quando você brigou com um amigo lá, cara, o pranayama é uma das melhores ferramentas nessa fase, onde você precisa de uma técnica para enganar a mente. Você consegue obter mais energia, assim, nossa mente, quando está muito ativa, nosso córtex pré-frontal, que é o que fica antecipando os pensamentos, pensando na sua aposentadoria, na viagem do mês que vem, ou na aula que você tem que preparar amanhã, gasta de 25% a 30% da nossa energia. Consome, se você for comedor de pizza, 1/4 da pizza vai para alimentar os pensamentos do seu futuro. Então, quando você acalma esses pensamentos, quando você consegue dar essa relaxada, vai sobrar energia para você fazer as outras coisas. E você fica gigante, né? E você fica gigante. Então, realmente... Pode falar, pode complementar. Então, realmente, eu acho que assim, o pranayama, em relação... A gente está falando agora a prática física, é uma das práticas mais fáceis para te levar para o oceano da meditação. Hoje de manhã, eu fiz um vídeo, aliás, na hora do almoço, eu fiz um vídeo falando de um diálogo de Shiva com Parvati, né? Para quem não amar, para quem não é do yoga, que aqui tem muita galera faixa preta, aqui black belt do yoga, mas para quem não é do yoga, Shiva é aquele deus cabeludão, né? Azul,
e que ele é o deus da destruição, da transformação, da criação. Ele tinha uma esposa, que era a Parvati. E aí a Parvati perguntou para o Shiva, falou assim, Shiva, como é que eu faço, meu amigo, para entender um pouquinho mais do universo, para entender um pouco das mortes, entender o ciclo morte e vida, entender das guerras, entender a influência dos outros planetas sobre a gente? Como é que eu faço para entender um pouco mais desses estados alterados de consciência que tanto se fala? E o Shiva olhou para Parvati e falou assim, simples, observe a sua respiração. Através dela, você conhece o universo inteiro, o manifesto e o não manifesto. E através da manipulação dessa respiração, você consegue obter o entendimento do universo e modificar o universo da sua forma. Então, esse diálogo entre os dois está no Shiva Swaradhaya, que é o livro do Satyananda Sarasvati, que é a tradução de um texto ancião, tântrico, justamente mostrando que assim, a resposta do cara foi o seguinte, você quer entender do universo e quer entender do seu corpo, olha para a tua respiração. E se você notar, a respiração ela é a única coisa no nosso organismo que ela é controlada pelo seu sistema voluntário, que é tudo aquilo que está na sua consciência, e pelo seu sistema automático. Né? Se você fala assim, para de respirar aí 10 segundos, você vai parar. Mas se a gente não falar para você parar, se a gente continuar a nossa conversa, o teu corpo está trabalhando de forma automática. Então você tem dois controles, um consciente e um inconsciente. Só que esse sistema inconsciente, ele não gosta de ser mexido. Ele está num bunker travado. É um sistema que você não tem como acessar ele, a não ser que você use alguma droga. A única maneira de você tentar colocar o pezinho lá é controlando a respiração através da sua respiração voluntária. Aí você pega esse sistema e fala assim, galera, eu quero que vocês caminhem para essa direção. Eu não quero meu coração tão acelerado. Como eu faço? Respiração, acalma a respiração. Ah, agora o coração vai ter que vir junto. Você não tem como falar assim, vou bater menos meu coração. Mas você tem como falar, agora eu vou respirar menos frequente. Agora eu vou controlar a minha respiração. Vou controlar a minha saída de ar, vou controlar a minha entrada de ar. E o teu coração vai junto. Total. É a ponte, né? Na verdade, eu acho que é a única forma do ser humano conseguir tocar lá do outro lado é através da via respiratória, né? Não tem outra forma, né? Vou me acalmar aqui. Como é que faço para me acalmar? A única forma que tem ou respira, ou sei lá, assiste um vídeo de uma paisagem, das ondas quebrando, tudo bem. Mas a respiração ela vai ser muito mais rápida, né? Muito mais eficiente, né? Consegue encostar, né? Consegue entrar em contato realmente com uma faceta do corpo que não se teria anteriormente. E o quão poderoso tu te sente, né? Quando tu consegue acessar isso de certa forma, né? Acaba sendo uma revolução assim pessoal, né? A coisa é realmente impressionante. O próprio banho gelado, né? Eu, no meu curso de formação, na primeira aula que eu dou no meu curso de formação, eu já levo 500 quilos de gelo e todo mundo vai fazer só para entender. Daí, claro, nessa primeira experiência, alguns falam que não vão e tal, tudo bem, né? Outros vão, usar e daí, ali dentro da banheira de gelo é simplesmente nenhuma situação simulada de estresse, né? É um estresse real que se está passando ali, diferente, por exemplo, de eu estou inseguro aqui por causa de alguma coisa. É um estresse mais psicológico, faz parte do enredo mental, né? O epicentro do estresse. Mas na banheira de gelo, não. O estresse ele está ali físico, você querendo ou não, entendeu? Tá na banheira de gelo, fala, vou sair com os amigos. Não passa, né? A coisa está congelante ali mesmo. E a respiração, a primeira coisa que ela faz é montar num cavalo e sair galopando campo afora, né? A coisa ela se descontrola totalmente e o corpo ele se estressa, literalmente, né? E daí, através da respiração profunda, tu vai retomando a consciência respiratória e através da consciência respiratória tu vai acalmando, 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 até que tu fala, beleza, né? Tô aqui, tá frio, né? Porque quente não vai ficar, mas também não tô desesperado, né? Esse é o ponto. E é impressionante como, no fim das contas, uma das leituras que eu faço do Hatha Yoga e dos próprios pranayamas é que em certo ponto, em certo nível de prática, a coisa não tem como ficar confortável. Mas não por isso tu vai ficar desconfortável. Então tu entra num processo de vivência antagônica, simultânea, entre
o desconforto e o conforto, né? E quando esses dois quando esses dois polos colocam a cabeça para fora ao mesmo tempo, tu fala, meu Deus do céu, agora eu descobri a vida, entendeu? Que existe um conforto, existe uma felicidade, existe paz, existe atenção, existe uma energia estática de presença, também quando a situação do desconforto ela é aguda. Né? Eu posso ter a mesma presença das minhas férias no meu trabalho. Né? Então, um dos resultados fenomenais da prática de pranayama, no fim das contas, é esse. Né? É fazer ebulir uma consciência calma, pacífica e presente, seja lá a situação com que o teu corpo manifesto esteja passando. Assim. Então, isso já estamos indo longe no papo, né? Já estamos derivando bastante, mas eu acho que a galera está acompanhando aí, né? Não, fantástico. Tu comentou aqui, puta que pariu, embaixo. Cara, fantástico. Esse conceito é justamente o que ensina as nossas células, né? Você viveu o conceito da hormese, que é um pouquinho do veneno para você aprender a se acostumar com esse veneno e depois, quando você volta desse estímulo de estresse, você volta mais forte. Então, a respiração é isso, a sauna é isso, tudo isso que você vem praticando com seus alunos é justamente, né, você estimular com que os trilhões de células aprendam, ó, nem todo dia tem sol, mas quando chover, você pode ser feliz. Só um recado antes que a live caia, que eu vi que as pessoas estão comentando aqui, o curso está aberto e até amanhã às 9 da manhã tem 30% de desconto na inscrição no curso de pranayama. Se vocês tiverem interesse, está no meu link da bio, o link do nosso curso de pranayama. Até amanhã, e as inscrições ficam abertas até quinta. Então, se você perder até amanhã, você pode se inscrever até quinta-feira, mas até amanhã tem 30% de desconto, o que é bem considerável o desconto. Então, vale a pena se vocês quiserem praticar, mas realmente só se inscrevam se vocês forem aproveitar, porque o pranayama é uma técnica fenomenal. Não adianta nada você se inscrever no curso e não praticar. Então, se comprometa com você, que é muito mais importante do que simplesmente você consumir o curso. E, Carlos, acho que a gente vai cair logo mais. Já está 10h05, provavelmente a gente vai cair logo mais. Antes da gente cair, eu queria te agradecer e te parabenizar aí pelo seu fantástico trabalho que você vem fazendo, não só nas redes, mas com seus alunos. Cara, você é um cara profundo, é um cara que vai muito além. O yoga já é gigantesco e infinito. Você consegue ir além do yoga e trazer isso para dentro do yoga. Então, esses conceitos de banho frio que você está falando, de hormese, isso tudo é muito fantástico. Então, é muito gratificante ver esse trabalho e eu tenho certeza que todas as flores que florescerem aí, dessa semente que você está plantando na cabeça de cada um, vão ser flores muito bem acabadas, muito arrojadas, muito refinadas. Então, fico muito contente de ter um Carlos espalhando esses conhecimentos milenares dessa forma fenomenal com quem você vem fazendo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. E aí a gente precisa se encontrar presencialmente a hora que tudo voltar ao normal, aí fazer uma prática juntos. Pô, que maravilha, muito obrigado também. Eu fico honrado assim com esse diálogo. Pô, as coisas que tu acrescentou também foram de uma riqueza imensurável, assim, é muito conhecimento mesmo. A gente não se conhece pessoalmente, né? Te conheço basicamente com mais profundidade aqui pela live e eu, pô, falo com todas as letras aí, galera que tá com interesse no pranayama, tá um pouco em cima do muro. Cara, se inscrevam no curso do Pra, porque pelo que deu para ver na ponta do iceberg aqui, o bicho tem um calado grande e um conteúdo bem profundo. Tá? Tá, o negócio então, tá bom, tá bom. Não, eu já boto a mão no fogo, velho. Já boto a mão no fogo mesmo, assim, porque conhecimentos também, assim, surpreendente. Muito obrigado mesmo por todas as palavras, por ter aceitado o convite, né? Vamos marcar mais lives. Pô, eu quero realmente que a gente tome um café em São Paulo qualquer hora. E tamo junto, tá? Antes que a gente caia, eu vou deixar a live salva aqui no perfil também. Se tu quiser, depois eu posso te enviar ela, te encaminhar ela. Olha, por favor. Legal. Quando você vier para São Paulo, me avise, que eu quero que você venha fazer uma prática aqui no nosso espaço, tá? Quero muito te conhecer pessoalmente, que você venha conduzir uma prática aqui no nosso espaço e eu quero fazer a tua prática. Estou louco para ver esses asanas aí, todas as posturas. Quero praticar com vocês, tá? Manda um beijão para a patroa, uma belíssima noite de sono e muitos sonhos aí para vocês. Igualmente, igualmente. Um beijo grande aí. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.